começar também a transmissão aqui, tá? Uma outra coisa importante também para quem não sabe, é quando vocês forem preencher os formulários lá para me entregar, coloquem um e-mail válido, tá? Acho que teve alguém que colocou um e-mail que não estava válido para receber e-mail, tipo, tem e-mails que as pessoas conseguem fazer isso, e aí o e-mail voltou, tá? Então, fiquem atentos a colocar um e-mail que vocês possam receber. Ah, mas eu não tenho e-mail. Faz um e-mail no Gmail lá, que é bem fácil de fazer, vocês são bem grandinhos, e isso não é nada complicado para vocês, tá? Então, por favor, na hora que forem preencher o formulário, por favor, coloquem um e-mail válido para receber o e-mail, tá? Deixa eu começar aqui a transmissão aqui do formulário que eu quero passar para vocês. Tá. Não diria. Esse daqui que vai aparecer. Tá. Tá aparecendo para vocês? Aí alguém dá um ok? Tá aparecendo sim. Beleza. Tá aparecendo. Tá, então olha só o que aconteceu. Eu acho que só a Camila que não me entregou esse, aí a gente fez um segundo prazo ali para ela. Você precisa me entregar até essa quinta, tá, Camila? E não esquece de entregar. Ok, aqui aparecem os nomes e aqui começam as questões. Primeira questão ali, ó. Há um terreno quadrado com área de 84 metros quadrados. Qual que é o lado desse quadrado? Aí, essa questão, inclusive, já tinha caído na outra prova, eu literalmente copiei ela, tá? E a resposta disso é raiz quadrada de 84. Teve algumas pessoas que não responderam isso, tá? Confundiram a... Só um instantinho. Também. Confundiram a raiz, no caso, a área do terreno com o perímetro, e aí não colocaram a resposta correta, tá? Então, aqui, ó, a resposta correta seria a raiz de 84, tá? E esse número, se a gente for pensar um pouquinho, ele é um pouquinho maior do que o 9 e menor que o 10. Então, ele está entre o 9 e o 10 se a gente fizesse uma aproximação decimal, correto? Beleza, vamos para a próxima aqui, ó. Não entendi. Não entendi o que eu tô lembrando. Só entendi. Tem um nome aqui que não está identificado e que eu nunca tinha visto. Eu não vou aceitar, tá? Se alguém vier reclamar no chat, coloca o nome certo, tá? Aliás, se alguém reclamar no turma de vocês, na real, só tá faltando 2 pessoas. Quem que tá faltando? Alguém sabe me informar? Não sei, mas é só olhar aqui. Eu acho. Vamos ver. A Luísa e mais alguém. A Luísa e eu? Ela me Hein? falou que já tá indo. A Luana, Luana Spider. Ah, tá. Pede para outros colocarem um nome ali se reclamar que não estão conseguindo entrar, porque apareceu um nome estranho aqui, eu não vou aceitar, tá? Continuando aqui. Próxima aqui, ó. Em Curitiba, há uma pista circular de kart e que o raio dessa pista é de 110 metros. Qual que é o tamanho de uma volta nessa pista? Tá. Aí o que acontece? É só usar a fórmula da circunferência, que é o cachupiri, e fazer o 110 vezes 2 dá 220, e vezes o pi dá 220 pi metros. Aí teve gente que colocou ainda 220 metros. Esqueceu do pi aqui, esse símbolozinho aqui do lado do 220 é o pi. Beleza, vamos para a próxima. Qual é o número? Qualquer número pode ser escrito por uma fração em que o numerador e o denominador... Agora o Luiz entrou. Numerador e denominador é diferente de zero. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Escolha a alternativa abaixo, uma justificativa adequada. Tá, aqui não aparecem muito bem as alternativas, eu vou ler para vocês ali, ó. A primeira era
Deixa eu ver aqui, tá. Falsa, porque a definição acima é apenas para números racionais e também existem números irracionais. Essa era a afirmação verdadeira dentro das afirmações que estão aqui embaixo, tá? E aí as outras vão ter justificativas variadas aqui, mas nenhuma delas é uma justificativa válida, tá? Então essa daqui é uma questão complicada, porque olha só, eu estou perguntando que afirmação é verdadeira, né? A partir de uma outra afirmação. Então, tem dois níveis ali de abstração, tipo, é verdadeira ou falsa a afirmação e ainda tem uma justificativa por trás. Aí tinha que olhar nas justificativas. Então, a resposta correta... Opa, deixa eu deixar aqui. A resposta correta, então, vai ser essa primeira aqui, que foi a que mais pessoas marcaram, tá? Vamos para a próxima. A definição de número irracional é dada por... Aqui todo mundo acertou. É bem simples, é a escrita decimal não periódica. A próxima. O número raiz quadrada de 32 não é um número racional e assinale abaixo a justificativa reta para isso. Aí aqui o que acontece? Tinham várias justificativas também e elas não davam motivos exatos, a menos a primeira questão ali, no caso. A raiz quadrada de 32 não é racional, pois ao decompor... Vou ler para vocês aqui, não está aparecendo direito. Tá. Ao decompor o número 32 em fatores primos, temos o 2 elevado na quinta potência, e o 5 não é divisível por 2. Por que eu coloquei isso? Por causa que a ideia é que sempre que a gente tiver uma raiz, a gente vai conseguir tirar ela de dentro da raiz se o índice ali da potência for dividir a potência do número fatorado, tá? Isso a gente já explicou bem ali num outro momento. Na verdade, isso é uma coisa que aparece para vocês desde o sexto ano. Claro, a explicação que a gente dava no sexto ano era um negócio bem mais simples, porque não tinha todo esse lance ali da raiz quadrada, entendeu? O índice da raiz quadrada, mas a gente foi vendo no decorrer dos anos, ali no oitavo ano, a gente também viu um pouquinho sobre isso ali em algum momento, mas esse ano a gente deu uma abrida melhor abriu melhor esse conteúdo ali sobre os índices, e aí já ficou mais simples de entender que toda vez que eu preciso tirar a raiz, seja qual for, quando eu decomponho um número, os expoentes têm que caber dentro daquele índice, né? Eu tenho que fazer bloquinhos do mesmo tamanho daquele índice, ou então múltiplos dele, né? Vamos supor, eu decompus alguma coisa, ficou um 6 lá no expoente. Ele pode ter raiz sexta, ele pode ter raiz segunda e ele pode ter raiz terceira. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Tá, eu vou abrir o quadro aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou compartilhar essa outra tela. Vamos ver se agora eu troquei. Troquei a tela com o quadrinho agora para vocês? Trocou. Tá, então vamos supor aqui, ó. Se eu tiver... já decompus o número, tá? Tá aqui, ó. 7 elevado na sexta. E esse número aqui, o 7 elevado na sexta, ele vai ter ou raiz quadrada, ou vai ter raiz terceira, né, 7 elevado na sexta, ou então ainda ele pode ter direto a raiz sexta. Por que eu estou falando isso? Porque esse 6 que está aparecendo aqui em cima do 7 é divisível pelo 6, tá vendo? 6 dividido por 6 dá 1. Então o resultado dessa aqui, ó, vai ficar só o 7, beleza. E dessa daqui vai ficar o quê? 6 dividido por 3 vai ficar 2, então fica 7 a segunda, tá vendo? Essa é a raiz terceira de 7 elevado na sexta. E esse outro aqui, o que ficou? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a raiz disso aqui vai ficar 7 elevado na terceira. Tá vendo? São todas raízes diferentes aqui, ó. A gente tem 3 raízes separadas aqui, tá vendo? Ó, raiz sexta, raiz terceira e raiz segunda desse mesmo número. Então, só vai fazer sentido tirar a raiz se esse número que está aqui em cima na potência for divisível pelo número que está no índice. Se eu colocar um 5 aqui, ele não é divisível por 2. Teoricamente, vai dar 7 elevado a 2,5. Daria para fazer isso? Daria. E, na verdade, isso é a representação que a gente vai ter, só que a gente está pensando em raízes exatas. Então,
Para dar exata, o número que tem que estar aqui em cima no expoente tem que ser um número inteiro, tá? Vamos voltar lá para a nossa prova. Já nessa página aqui. Ok, vamos voltar aqui. Agora a parte aqui das alternativas, ó. Assinale as alternativas verdadeiras. Aqui o pessoal não assinalou de fato que não era, né? No caso, todo número real é irracional, isso é falsa, e todo número racional também é irracional. Essa daqui também é falsa. As outras três eram verdadeiras. Eu vou ler para vocês aqui quais são as alternativas. Deixa eu só ficar de guia de novo aqui, ó. Todo número natural é racional, é verdadeira, né? Porque os naturais estão dentro dos racionais. Existem números racionais que não são inteiros, isso é verdade, né? Por exemplo, 1,2. 1,2 é um número que não é inteiro. Ele é racional e não é inteiro. E vão ter vários outros, tá vendo? Quando tem o existem, não é que são todos. Existem alguns números que isso é verdade, existem alguns números que isso não é verdade. A próxima aqui, ó. Não existem nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo. Essa daqui também é verdadeira, porque o conjunto dos números racional e irracional são disjuntos, quer dizer, eles são separados e não tem nenhum número comum aos dois, tá? Vamos continuar aqui. Dá para essa aba. A próxima aqui, ó. Números racionais. Qual é a representação decimal de 3 sobre 4? Se vocês dividem o 3 4 vai dar 0,75. A maioria do pessoal acertou e teve uma pessoa que colocou ainda 3,4. Né? Esse aqui é um errinho bem básico lá do sexto ano, tá, pessoal? Vocês têm que caprichar nisso aqui. No nono ano já não dá mais para errar essa daqui. Isso aqui ainda, no sexto ano a gente ainda erra uma vez, no sétimo dá para errar ainda outra, mas isso aqui é muito fácil para o nono ano, tá? Vamos para o próximo aqui, ó, a mesma coisa. Qual a representação decimal de 2 sobre 9? Não vai ser o 0,2, vai ser o 0,222, a dízima periódica, né? Toda vez que tem um 9 aqui embaixo e o numerador não é um múltiplo de 9, vai dar uma dízima periódica. Vamos para o próximo aqui, ó. Qual é a representação na forma de fração do número 0,6? O 0,6 é a mesma coisa que eu escrever 6 sobre 10, e quando eu reduzo a fração, fica 3 sobre 5. A maioria do pessoal acertou, mas teve gente que ainda colocou as outras opções. Ó, o 6 sobre 9, na verdade, dava 0,66666 infinitamente. A amarela era impossível de ter colocado, porque a gente nunca divide por zero. E 0 sobre 6 dá 0, né? Que seria só o 0. Né? Esse número que eu coloquei em vermelho aqui, ó, 0 sobre 6, na verdade, seria só 0. Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima todo mundo acertou, que é o 7,15, é só 715 dividido por 100. A próxima aqui, ó. Qual que é a representação na forma de fração do número menos 3? É a mais fácil que tem aqui, é só colocar um aqui embaixo. Todos os outros aqui vão ser outras coisas, né? Tipo, menos 3 sobre 10 vai ficar menos 0,3. E menos 3 sobre 100 vai ficar 0,03, né? Menos 0,03. Vamos para a próxima. Essas aqui também eram bem fáceis, as próximas aqui, era só para identificar entre que números estava, né? Então era tirar uma aproximação da raiz quadrada ali e já chegar no resultado, ou então lembrar que raiz quadrada a gente tem para baixo, que raiz quadrada a gente tem para cima. Para baixo, eu vou ter o 25, para cima eu vou ter o 36, então a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Correto? Todo mundo acertou. A mesma coisa aqui com 87, a mesma coisa com o 102, a mesma coisa com o 75, só que no 142 que teve um erro. Para baixo a gente tem o 121 e para cima a gente tem o 144. Raiz de 121 vai dar 11 e raiz de 144 vai dar 12. Então, o número está entre 11 e 12 mesmo. Aqui foi a correção da atividade que a gente teve da semana passada. Alguém tem alguma dúvida de alguma questão dessas que eu apresentei? Tem alguma questão que eu fiz certo ali, o professor deu errado, o computador corrigiu errado, alguma coisa relacionada a isso, pessoal? Podem falar. Não? Não. Tá. Pra mim não tem Então, nada. deixa eu parar aqui essa apresentação. Uma outra coisa, tá? Vou repetir quem não escutou, quem não estava ali antes.
Quem ainda não mandou o e-mail para mim, por favor, manda um e-mail para mim lá dizendo, pedindo a prova, que hoje à tarde eu passo para vocês a cópia da prova, tá? Vamos voltar então agora a abrir o livro, e a gente vai pegar essa parte final aqui, eu vou dar mais uma explicada nisso aqui, porque semana que vem a gente tem uma avaliação disso aqui, e vocês precisam estar fera nisso aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar. Ô, Jonathan, Diga. que e-mail que eu tenho que passar pra você? Dizendo, quero minha prova. Ah, beleza. Tá? Tipo, sabe o meu e-mail ali, né? profmate.jonathan, e aí manda, que aí eu bato uma cópia tiro uma foto da tua prova e mando para ti por e-mail, certo? Beleza. Algumas pessoas já fizeram isso, algumas pessoas disseram que iam fazer, não fizeram ainda, então estou aguardando vocês mandarem para conseguir enviar para todo mundo, tá? Vamos voltar aqui, ó, o assunto que eu já tinha explicado na semana passada no conto da multiplicação de raízes, divisão de raízes, que é a coisa que a gente está resolvendo nessa atividade que vocês vão me entregar agora na quinta-feira, na quarta-feira, aliás. Vamos voltar a essa parte aqui, ó, de simplificação de raízes não exatas, a introdução do fator radical e também a próxima parte aqui, que é a racionalização dos denominadores. Vou pegar esses 3 temas aqui, ó, e vamos resolver alguns exercícios aqui que estão aparecendo para ver se está tudo ok. A primeira parte aqui da simplificação das raízes é fazer a fatoração e depois da fatoração tirar as raízes quadradas ou as raízes terceiras possíveis de dentro do radical, e o que não tiver raiz permanece dentro do radical, o que tiver raiz vem para fora do radical. Vou pegar exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. 48 não tem raiz quadrada, tá? Mas a gente consegue fazer uma simplificação dele. Como é que é essa simplificação dele? Alguém já sabe como é que faz isso e quer me explicar? Aquele negócio de estar entre 2 números, a raiz? Não. Aquilo também é um jeito da gente saber o quanto é mais ou menos a fazer a aproximação decimal, né? Mas nesse caso aqui é fazer a fatoração. 48 dividido por 2. Isso, fazer a fatoração para depois a gente conseguir chegar no resultado. Eu vou fazer aqui do lado, tá? 48 divide por 2. Vocês estão vendo a tela aqui que eu estou fazendo, né? O quadrinho está aparecendo para vocês? Sim. Ah, tá, beleza. Então aqui fica 24. Aí aqui dá 2. 12. 2 de novo. Aí aqui fica 6. 2 de novo. 3 e 1. Acabou. Tá. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz a fatoração. Opa. Vou fazer aqui a fatoração, no caso. E deu aqui 2 elevado na quarta vezes 3. Então, vou escrever aqui embaixo, ó. Raiz de 2 na quarta vezes o 3. O que aconteceu aqui, ó? O 2 na quarta, ele tem raiz quadrada, né? Porque se eu tiro aqui, ó, divido o 4 que está aqui em cima pelo 2 que está aqui do lado, vai ficar 2 ao quadrado. Então, quando sai a raiz, isso daqui vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 3. E por que a raiz de 3 não sai de dentro da raiz? Porque não tem nada. Tem um 1 aqui em cima que eu não consigo dividir pelo 2. Então, a raiz terceira, aliás, a raiz quadrada de 3 vai permanecer aqui dentro. Então, a simplificação disso aqui, ó, vai ser 2 ao quadrado vezes raiz de 3, que é 4 raiz de 3. Então, a simplificação de raiz de 48 é 4 vezes o raiz de 3. Beleza? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Hora de perguntar, pessoal. Tranquilo? Pode repetir o processo, por favor? Tá, vamos lá. Vou fazer esse aqui de novo, tá? O que eu fiz aqui, ó? Era a raiz de 48, eu fiz a fatoração. Quando eu fiz a fatoração, ficou 2 elevado na quarta, tá vendo? Porque eu tenho 4 2 aqui, né? Então, 2 elevado na quarta, e tem um 3. Então, ficou 2 elevado na quarta vezes o 3. O que acontece?
Como o 2 está elevado na quarta, eu consigo tirar a raiz quadrada dele, porque a raiz quadrada aqui, o 2 que está fora, dividido, o 4 dividido por esse 2, vai ficar 2. Então, por isso que ficou esse 2 aqui fora da raiz, porque ele saiu da raiz, quando eu divido 4 dividido por 2, dá 2. Ok. Só que o 3 eu não consigo fazer esse processo, porque o 3 não está elevado ao quadrado e também não está elevado numa outra potência que seja maior do que esse 2 aqui de fora. Então, como tem 1 dividido por 2, vai continuar meio. Meio é raiz quadrada, né? Então, isso aqui não vai sair da raiz quadrada. De forma simplificada, só consegui tirar o 2 da raiz e sobrou o 3 dentro da raiz ainda. Eu vou fazer isso com outro número. Vamos supor, eu vou pegar o 27. Raiz de 27. Faz o mesmo processo aqui, ó. Vou fazer a fatoração. Assim. Vou fazer a fatoração aqui, ó. Vai dar 9. Aí fica 3 de novo, 3, sobrou 1. Ok, então isso daqui ficou raiz terceira, aliás, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ok, só que aqui tem um 3, não dá para dividir por 2, mas eu posso quebrar esse cara aqui, ó, em duas potências. A gente tem aquela propriedade que a base, que a multiplicação de potências da mesma base, a gente soma os expoentes. Então, olha só, posso escrever isso daqui, ó, dessa maneira simplificada. Por que eu fiz isso? Porque o 3 eu posso quebrar em 2 e 1. Só que o 2 aqui eu consigo tirar a raiz quadrada com esse. Então, isso daqui ficou 3 raiz de 3, tá vendo? Ó? Essa daqui tirou esse cara aqui da frente e esse 3 elevado na primeira continuou dentro da raiz. Então, a resposta final aqui, ó, vai ser 3 raiz de 3. Tá? Se eu tivesse outros números que não têm raiz quadrada, pode ser que eu consiga tirar alguma coisa da raiz e pode ser que eu não consiga tirar nada da raiz. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo que não dá para tirar nada da raiz. Se eu tiver raiz de 10 e eu vou fazer a fatoração, olha só o que acontece. Eu vou tirar 2, fica 5, 5 de novo, fica 1. Ok. Tem algum número aqui que está ao quadrado? Não. Então, o máximo que eu conseguiria escrever disso aqui seria assim, ó, escrever separado. Raiz de 5 vezes raiz de 2. Por quê? Porque nenhum deles saiu dentro da raiz quadrada. Então, a moralzinha da história que a gente tem que fazer é o seguinte: toda vez que eu tiver a fatoração aqui de vários elementos, eu posso ir agrupando eles de forma que eu quiser para ficar mais fácil da gente conseguir tirar as raízes. Então, eu poderia passar a raiz em todos os números que estão aqui do lado e depois ir fazendo as conveniências, pegar e escrever eles de uma maneira mais simples. Vou explicar o que eu acabei de falar. Vamos olhar de novo aqui, ó, para esse exemplo que eu acabei de dar. Então, se em vez de escrever assim, eu colocasse raiz em todo mundo aqui, ó, raiz, raiz, raiz. Vamos ver o que ia acontecer. O 27 ali, ó. Eu fiz assim, ó, raiz de 27. Aí eu fiz lá a fatoração, deu de novo, né? 27 dividido por 3, 9, 3, 3, 3, 1. Se eu, em vez de escrever assim, eu inventasse colocar aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, estava valendo. Por que estava valendo? Agora eu posso fazer o seguinte, opa, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? Raiz de 9. E raiz de 9 eu sei que é exata e fica 3. Então, eu posso quebrar e escrever todo mundo só num radical e fazendo as conveniências, tá vendo? Eu juntei esse cara aqui, ó, com esse cara, deu raiz de 9. E raiz de 9 eu sei que é 3, por isso que ficou esse 3 aqui na frente. Se eu tivesse mais processos aqui, se eu tivesse mais números sendo fatorados, eu faria a mesma coisa. Eu pegaria, juntaria eles de forma conveniente até tirar vários números da raiz, né? É a mesma coisa que eu fiz com o outro, tá? Beleza, vamos fazer mais um exemplo só para ver se ficou firme. Deixa eu ver. Raiz de 80. Raiz de 80, que é bem mais lá para frente. Raiz de 80. Vamos ver como é que fica. Raiz de 80. Pega um 80, fatora. 40, 20, 10, 5,
e 1. Ok. Qual que é a fatoração disso aqui? Alguém fala para mim? 2 na quarta. 2 na quarta, Vezes vezes o 5, né? Então, se eu fosse separar do mesmo jeito que eu acabei de fazer nesse exemplo aqui, ó, eu vou só separar 2 ao eles. quadrado. Não, eu vou fazer diferente, ó. Vou fazer aqui, ó, raiz de 2, bem vida louca mesmo aqui, ó. Botar vários raízes um do lado do outro aqui, ó. E nem vou me Poucas preocupar. ideias. E nem vou me preocupar com a fatoração. Opa, não, aqui. Nem vou me preocupar com a fatoração, tá? Vou só colocar aqui um do lado do outro. E vou juntar. Opa, não. Aqui eu errei. Aqui é raiz 5, né? E vou fazer o esquema aqui que eu acabei de mostrar para vocês no exemplo anterior. Eu vou juntar como for conveniente, ó. Esses dois aqui vai virar uma coisa, esses dois aqui vai virar uma coisa. Então, olha só. Raiz de 2 vezes raiz de 2, isso vira raiz de 4. Esse daqui vezes esse, mesma coisa também, ó. Raiz de 4. E o raiz de 5 vai continuar quietinho aqui. Só que o raiz de 4 é um número que a gente sabe qual é o resultado. É 2. O raiz de 4 de novo vai virar 2. E esse daqui, o raiz de 5, vai continuar como raiz de 5. Não tem como fazer nada. E 2 vezes 2, 4. Então, assim, ó, se vocês estão com dúvida de como tirar a raiz quadrada, esse processo aqui de escrever tudo separado e depois ir reagrupando, talvez fique mais fácil para algumas pessoas, tá? Porque acaba sendo mais prático, mais visual do que eu lembrar, aqui tem uma raiz, eu tenho que tirar com a outra, o índice tem que encostar. Não, vai pensando assim, olha, eu vou juntar aqui e vou reagrupando para ver se só some alguma raiz ou não, porque poderia ser também que não sumisse nenhuma raiz, que foi o exemplo que eu fiz aqui, ó. Se eu juntar o raiz de 5 vezes o raiz de 2, não vai sumir, porque vai ficar só a raiz de 10, não tem nenhum cara tal ao quadrado, então não dá para tirar. Mas nesse caso aqui que eu acabei de fazer, dá para tirar, né? No caso, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, da raiz de 4, a raiz de 4 é 2. Esse daqui é a mesma coisa, e ficou 4, e pronto, acabou. Ficou mais tranquilo esse lance, então, de fatorar e simplificar as raízes? Agora eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Ficou mais claro. Alguém ali no chat, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aí no chat, alguma pergunta? Não, né? Beleza, então vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. E o processo inverso disso, deixa eu apagar aqui agora alguns frames aqui para a gente conseguir escrever. Tá, aqui tá bom. Vamos lá. Vamos fazer o processo ao contrário. O número já está escrito na forma simplificada e eu quero empurrar o fator, o número que está ali fora, para dentro do radical. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse 3 raiz de 5. O que eu tenho que fazer aqui para empurrar esse 3 para dentro do radical? Vamos pensar o seguinte, aqui fora ele está elevado na primeira. O que eu tenho que fazer para transformar esse 3 numa raiz quadrada? Fazer a mesma coisa que eu estava acostumado a saber os números lá na reta numérica. Que número, quando eu tiro a raiz quadrada, fica 3? Que número, quando eu tiro a raiz quadrada, 9, né? Então, isso daqui ó, vai ser raiz de 9 vezes raiz de 5. Que propriedade que a gente tem quando a gente está multiplicando duas raízes? O que acontece com esses dois números aqui? Vão ser multiplicados. Eles entram para a mesma raiz. Todos estão dentro da mesma raiz. Então vai ficar 9 vezes o 5. E isso dá raiz de 45. Acabou, tá vendo? Ó, é bem mais simples. O processo de colocar o número para dentro do radical é bem mais rápido, porque você só eleva o número que precisa aqui ao quadrado, né? Transforma ele não é mais uma raiz, transforma de novo numa raiz, e depois faz a multiplicação. Vou fazer mais um exemplo. 7 raiz de 2. Ok. Que número que, quando eu tiro a raiz quadrada, vira 7? 49. 49. Então vai ficar raiz de 49 vezes raiz de 2. E aí, 49 vezes o 2 dá 98. Pronto. Tá vendo? Bem simples, bem rápido, bem direto. Fazer mais uma agora, só que vai ser uma complicada. Por que vai ser uma complicada? Porque não vai estar com raiz quadrada. Eu vou colocar uma raiz terceira para ver se vocês estão feras aqui, ó. 2 raiz terceira
terceira de 3. Alguém tem alguma ideia de como faz isso? Tu coloca 8? Muito bem, Lara, muito bem. Tem que colocar o 8, por quê? Porque para a gente multiplicar as raízes, elas têm que estar com o mesmo índice. Então, a raiz tem que ser a raiz terceira. Então, tem que pensar que número que a raiz terceira vai dar 2. É o 8. Então, vai ficar raiz de 8 vezes raiz terceira de 3. E aí, 8 vezes o 3 dá 24. Então, isso aqui vai ficar raiz terceira de 24. Então, assim, ó, porque 8, porque é o seguinte, ó, não é raiz quadrada, é raiz terceira. Então, tem que pensar o seguinte, que número vezes ele mesmo dá 2. Se a gente fatora isso daqui, ó, o 8 vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Então, o número que vezes ele mesmo de novo dá 8 é o 2. Faz sentido. Tá? Então, o que que acontece? A gente está muito acostumado a trabalhar só com raiz quadrada, mas no nono ano tem um pouquinho disso de trabalhar com outras raízes. É claro, se calcular raiz quadrada na mão é difícil, raiz terceira, raiz quarta, raiz quinta, é claro que vai ser muito mais difícil. Então, a gente tende a trabalhar com expressões mais genéricas que não vão estar exigindo de vocês qual é o resultado exato, mas sim trabalhar mais com os expoentes aqui, tá? Com esses índices, com os radicais ali, do que necessariamente tirar o resultado disso, tá? Quando eu digo resultado, é uma aproximação decimal, tá? Por favor. Resultado a gente tem, tá vendo? Eu transformei daqui e fui para cá, então isso também é um resultado. Eu só não calculei qual é exatamente esse valor em número decimal, tá? É que assim, ó, isso é uma coisa muito louca. A gente está muito acostumado a tentar achar o valor de algum resultado, sempre procurando o número exato ali, no caso, a aproximação decimal daquilo. Mas nem sempre a gente trabalha com isso. A gente trabalha, às vezes, com uma simplificação de um radical escrevendo de uma outra maneira. Ou então pegando uma fração e escrevendo ela de forma simplificada, tá vendo? Isso já não é escrever na forma decimal. A gente está muito acostumado a querer olhar para o número só da forma decimal. Além da forma decimal, tem a fração, e além das frações, a gente vai ter os radicais e vai ter outras operações da matemática que a gente pode escrever um número e ele vai ter o mesmo valor, só está representado de um jeito diferente. Mais tarde, no ensino médio, vocês vão aprender também o logaritmo, que é uma outra representação que a gente tem para coisas relacionadas com expoentes, tá? Com as equações exponenciais, vocês vão estar aprendendo o logaritmo, que é um outro jeito de ver isso, tá? Mas é uma continuação bem simples isso aqui, tá? Se a gente desse mais um pulo aqui, mais 2, 3 linhas de explicações, a gente já chegava em logaritmo, que é uma coisa bem interessante e que ajuda muito nas contas também, tá? Beleza, então a gente explicou 2 tópicos desse daqui, ó, que é a simplificação das raízes e a introdução do radical. Agora vamos pegar a última parte aqui, ó, que é a racionalização dos denominadores. Isso daqui, eu vou ser franco com vocês, tá? É um exagero no sentido de que a gente não precisa escrever um número sempre na forma de colocar um número decimal aqui embaixo. Poderia ter sim a raiz aqui embaixo, mas por uma conveniência, por uma escolha da maioria dos matemáticos, da maioria das pessoas, eles tendem a não colocar o radical aqui embaixo no número, tá? Então, acontece um processo de racionalização sempre que tiver um número aqui embaixo. Isso vai acontecer muito ainda esse ano, quando a gente vê a parte de seno e cosseno. Quando aparecer seno e cosseno, aparece de vez em quando umas raízes em cima e embaixo, e aí a gente tende a fazer o lance de racionalizar ela, quer dizer, de escrever o radical na parte de cima. Para mim, tanto faz esse jeito de escrever aqui o primeiro, que é 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3. Esses dois números significam a mesma coisa. É como se a gente pensasse em fração equivalente. Essas duas frações são equivalentes. Só que essa equivalência ela não está sendo dada com números racionais, está sendo dada com números irracionais, porque eu multipliquei em cima e embaixo por um número irracional e transformei a parte de baixo num número racional. Então, racionalização dos denominadores nada mais é do que tirar um número irracional da parte de baixo. Vamos pegar exemplo prático disso, tá?
Vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó, 3 sobre raiz de 5. Como é que eu faço mesmo a racionalização disso aqui? É um processo que é sempre igual. Como é que é? Alguém lembra? Multiplica por raiz de 5 sobre raiz de 5. Isso, muito bem. Eu vou multiplicar a raiz de 5 em cima e embaixo. Deixa eu só ver aqui quem está tentando entrar essa hora, que está meio tarde para entrar essa hora, né? E... Ah, Luara, tentando entrar agora. Ô, Luara, super cedo, hein, Luara? Tá, vamos lá. Eu tô aqui. Bastante. Não, Luara não, desculpa, Luana, falei errado. Foi mal. Tá, então eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5. O que vai acontecer aqui nesse caso? A parte de cima não vai deixar de ser um número irracional, vai ser 3 raiz de 5, tá? Eu poderia colocar o 3 para dentro do radical, mas isso não é o que eu quero agora. Inclusive, foi o processo que a gente viu antes, né? Vai ficar raiz de 45, mas isso não é o que me interessa. A parte de baixo é o que me interessa, porque olha só, raiz de 5 vezes o raiz de 5 vai dar raiz de 25. Só que o raiz de 25 é um número racional, que é 5. Então, isso daqui vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Então, vamos entender o que aconteceu. Ó, eu tinha esse número aqui, e no final fica esse daqui. Vamos olhar só para esses dois números aqui, sem olhar o miolo aqui que a gente fez. Em cima estava só o 3, virou 3 raiz de 5. Embaixo estava só o raiz de 5, virou 5. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5, e o número que era a raiz saiu da raiz e ele pulou para cima. Então, o que eu preciso gravar é sempre isso. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz aqui que está embaixo, e o número vai brotar em cima e embaixo vai sair a raiz. Vou pegar um exemplo sem fazer a conta, sem fazer o meio do caminho, e vocês vão repetir a mesma coisa que eu acabei de falar. Ó. 2 raiz de 7. Eu não vou fazer a conta, eu quero só a resposta. Quero ver se alguém consegue me dizer direto só a resposta. Qual é a resposta? O que eu fiz? 2 raiz de 7 sobre 7. Muito bem, Thiago. 2 raiz de 7 sobre 7. Tá vendo? Ó? Não é um negócio que a gente tem que pensar muito. A gente tem que entender qual é o padrão que está envolvido nisso. Ó. Antes estava só o 3, antes estava só o 2. Antes estava só a raiz aqui embaixo e no final sumiu a raiz. Ó. Então, estava a raiz, sumiu a raiz. A raiz não tinha em cima, a raiz apareceu em cima. Pronto. Então, esse processo aqui é um processo que é muito rápido. A gente não precisa ficar se matando, nossa, que conta difícil. Não, é um negócio que sempre vai ser a mesma coisa. Sabe o que pode acontecer de diferente? Pode acontecer que esse número aqui de cima e de baixo, eles dê para simplificar. Então, eu vou conseguir dividir em cima e embaixo por alguma coisa. Quer ver? Ó? Vamos supor que fosse 4 sobre raiz de 2. O que eu faria aqui para simplificar isso daqui? E aí, pessoal, o que vocês acham que eu faço aqui? 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Ó, nesse caso aqui, ó, como o 4 e o 2 a gente consegue simplificar, vai ter mais um passo, que é, eu vou dividir em cima e embaixo por 2, né, a parte que está fora do radical, e isso vai sobrar 2 raiz de 2. Pronto, tá vendo? Ó, essa daqui é o nível de dificuldade do negócio. Eu tenho que simplificar uma fração. E quando eu simplifico, ficou assim. Claro, poderia também ter dado um outro caso. Vamos supor que ficasse assim, ó. 3 raiz de 7 sobre... não foi um bom exemplo aqui o 7. Deixa eu colocar o 6 aqui embaixo, que fica mais fácil. Peraí. Aqui vou colocar o 6. Pronto. Aí vai ficar mais fácil. O que dá para simplificar nesse caso aqui? Dividir em cima e embaixo por 3, vai ficar 1 raiz de 6 sobre 2. Que é a mesma coisa direto. É a mesma coisa ali do que raiz de 6 sobre 2. Tá vendo?
Então, assim, o máximo que vai acontecer é aparecer um número aqui em cima e embaixo que a gente consegue simplificar e pode escrever de uma forma mais simples aqui, tá? Mas aqui, ó, no primeiro número eu já cheguei na resposta, tá? Não tem nada de complicado, aqui já chegamos na resposta. Tá, vamos lá, deixa eu olhar de novo ali o que aparece no livro. Tá, e aqui ele aparece racionalização, aparece vários números, aqui o processo, aqui está me dando a resposta direto. Deixa eu pegar um que seja complicado aqui de fazer a racionalização. Hã? Ah, é verdade, bateu o horário já. Tá, então só vamos lembrar das coisas aqui que a gente tem para essa semana. Para amanhã, vocês têm que entregar a atividade, tá? Então, por favor, não atrasem, tá? Porque eu não vou receber depois do combinado ali. Então, por favor, entregue. Então, faz um pedaço hoje de tarde, eu não consegui fazer tudo, vocês anotam ali, faz o seu rascunhozinho ali, depois preenche de novo, deixa a aba aberta ali no computador, não desliga o computador, né? E aí me entreguem amanhã até às 6 horas. Para a semana que vem, a gente tem mais uma atividade. Como a gente tem aula na quinta-feira, eu devo ter corrigido ali a atividade e a gente já faz a correção também na quinta-feira. É mais bacana para vocês. Aí para a semana que vem vocês já recebem e já conseguem fazer atividade mais rápido. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém não colocou o nome no chat ali ainda? Na verdade, tá faltando só uma pessoa hoje, né? Só tá faltando quem? Não, o Lin estava aqui. Hã? A Luísa me disse que a internet dela tá muito ruim, que ela tá tentando voltar, mas só parece aquele negócio de carregando e carregando. Não, tudo bem. Depois ela consegue assistir ali, o vídeo fica online e tá tudo certo, tá? Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Não, né? Por hoje é só. É isso daí. Tchau, tchau.